E aí galera, hoje eu quero levar vocês pra fazer um passeio que eu também nunca fiz, né? Eu tô aqui na cidade de Kyoto, no Japão. E aí vou mostrar um pouquinho pra vocês da cidade, né? Até porque eu quero conhecer esse lugar novo, mas vamos passar por essa ponte aqui e fazer as apostas aí pra ver se eu caio ou se eu não caio, tá ligado? Aproveita aí, vou dar um tempinho aí pra vocês pensarem, já fazerem as apostas. E vamos lá, vamos lá. Eu sempre fico um pouco com medo dessas paradas aqui, tá ligado? Tipo, não, dá um mal-estar absurdo, velho. Eu não gosto dessas paradas não. Esse negócio de altura, tá ligado? Eu não queria muito admitir não, mas eu realmente tenho medo de altura, com certeza. Demorei um pouquinho pra perceber, mas depois que a gente confessa, né? Mas é bom enfrentar os medos, né, cara? Inclusive talvez isso seja um bom assunto pro vídeo, né? Enquanto a gente faz essa caminhada aqui, né, cara? Bom, falando de medo, eu lembro que uma das coisas assim que eu sentia muito medo, né? E talvez até hoje sinta ainda, é esse lance aí de falar pra câmera, né, velho? Embora eu tenha me tornado, né, fotógrafo e videomaker, né? Muito com o desejo, né, de poder melhorar a qualidade de vídeos, né? Sempre com o objetivo de me tornar um youtuber, né? Isso é coisa de 5 anos atrás. Mas acabou que eu nunca realizei, né, o sonho de me tornar um youtuber ou falar com a câmera, né? Por conta do medo mesmo, sabe? Por conta da insegurança de falar com a câmera, né? Sempre eu ficava muito nervoso, né? E eu acredito até que seja de alguma forma natural, né? Eu acho que muita gente também tem esse medo, né? De falar com câmera e tal, né? Só que eu fiquei preso nesse medo durante muito tempo, né? Podia ter aberto o meu canal sei lá, 5 anos atrás, tá ligado? Ou até mais, eu acho que eu já tô formado. Eu me formei em engenharia civil. Eu acho que já faz uns 8 anos já, velho. Foi 2018. Então eu já podia ter começado desde 2018, mano. Imagina. Mas o medo me prendeu, né, velho? 8 anos, velho. Você é louco, muito tempo. E aí é uma boa coisa assim pra você refletir, né, velho? Será que existem sonhos que você não tá indo atrás por conta do medo, sabe? Às vezes a gente inventa várias desculpas, tá ligado? Pra não seguir nossos sonhos, né? Fala tipo coisa do tipo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho tempo pra estudar ou pra fazer aquilo que eu preciso pra poder realizar meu sonho, tá ligado? Às vezes a gente cria muita desculpa assim, né, velho? Não que eu esteja querendo afirmar assim de que tudo é uma desculpa, tá ligado? Não quero dizer isso, entendeu? Não quero dizer que o seu caso, de fato, não seja válido, né? Se você pensar bem, toda desculpa quase é válida, sabe? Pelo menos na nossa cabeça a gente sempre vai validar as nossas desculpas pra não fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, sabe? Eu não vou falar nem que seria o dever, sabe? Mas aquelas coisas que você se impôs a si mesmo, tá ligado? Aquela meta que você deu a si próprio, tá ligado? Em busca da ideia de se tornar feliz, porque você acredita que aquilo seja o caminho que vai te levar à sua felicidade ou à sua realização, tá ligado? E aí muitas vezes a gente meio que inventa, né, desculpas, né? Porque assim, desafio para realizar o sonho, né? Desafio para realizar nossas metas, todo mundo tem, tá ligado? Todo mundo tem algum desafio, algum obstáculo, entendeu? Pra poder realizar aquilo que deseja, velho. Isso é fato, né? Tipo assim, nenhum cara de grande sucesso aí chegou onde chegou com zero esforço, tá ligado? Com zero desafio, entendeu? Assim, completamente simples e fácil e tranquilo, né? Eu acho que nem Jesus Cristo, tá ligado?
conseguiu chegar a alcançar os objetivos dele sem esforço, tá ligado? Pô, se o próprio Filho de Deus teve que se esforçar para alcançar a sua meta, né? Teve que suar, teve que sangrar para alcançar a meta que ele tinha. Imagina você e eu, que somos meros mortais, né, velho? Então, realmente todo mundo tem os desafios, entendeu? Mas desafio é uma coisa que você vai ter que se esforçar pra superar, né, velho? Se esforçar pra passar por cima desse obstáculo, né? Às vezes com muito planejamento, né? Às vezes com muito esforço, né? Às vezes também com a ajuda do outro também, né? Não dá pra dizer que tudo a gente faz sozinho, né? Até principalmente grandes sonhos às vezes requerem ajuda de alguém, tá ligado? Que sonhe junto com você, que colabore com você, sabe? Principalmente quando você entende que o sonho ele tem que ser algo que faz bem não só pra você, tá ligado? Esses são um dos tipos de sonhos assim que eu acho que são os mais grandiosos, sabe? Quando você, sei lá, tem um sonho de alguma forma tornar o mundo melhor, tá ligado? Tem um sonho de, sei lá, de produzir energia de forma mais sustentável, ou de, sei lá, de preservar o meio ambiente, entendeu? Ou de trazer um tipo de educação ou de consciência para as pessoas, entendeu? Esse tipo de sonho é muito, muito nobre, né? Porque ele é um tipo de sonho que não é só pra si, sabe? Não que você não deva pensar no só em si, tá ligado? Mas acho que o mundo já tá cheio, né? De gente que só tá pensando em si, né, mano? Tá ligado? Mas se é o seu sonho, você tem que ter a liberdade total de sonhar e de correr atrás, saca? Se vai ser sozinho ou não, isso aí eu não sei, né? Vai de cada pessoa, né, meu? É por isso que é bom ter amigos, ter família, né? Tem gente que consegue alcançar os sonhos com muito mais facilidade do que os outros, porque tem ajuda por trás, né? Às vezes tem o papai, tem a mamãe. Nada contra o papai, nada contra a mamãe, pô. Quem tem, que dê graças a Deus, pô. Tá ligado? Vale muito, né, velho? Eu vou dizer assim que não posso falar que eu não tenho papai e mamãe, tá ligado? Eu tive, tá ligado? Eles estão vivos ainda, mas eles não me ajudam, mas ajudaram de alguma forma no passado. Então, eu tenho que dar o crédito a eles de que, de alguma forma, eu me tornei o ser humano que eu sou por conta da colaboração que eles tiveram na minha vida, né? E eu tô parado aqui porque eu tô decidindo se eu vou por aqui ou se eu vou por lá. Eu vou por aqui porque tá mais bonito, velho. Eu quero mostrar aquele portão ali na frente pra vocês, que é um torii gigante, né, mano? E é isso, cara. Tem muita coisa que a gente tem que ir atrás, né, velho? Na vida, velho. Até porque a vida ela é muito breve, né, velho? Você travar ou você parar as coisas, parar de viver às vezes, né? Por conta do medo, ou por conta das limitações que você tem, ou das desculpas que você faz para si mesmo, é uma coisa assim que deve ser evitada, sabe? Às vezes a gente se arrepende, né? Quando olha pra trás e pensa, poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo no passado, que hoje eu estaria melhor, né? Quem não tem essa reflexão, né, velho? É só a galera que realmente tem muito orgulho da vida que viveu, né? E que hoje tá muito próspero por algum motivo, ou que realizou muitas coisas, ou que tem, sei lá, uma família maravilhosa e etc, né? Que nem tudo, cara. É impressionante, mas nem tudo é tão somente conquista, tá ligado? Nem tudo é só o só, pô. Tem coisa que vem através da graça mesmo, sabe? Que vem assim sem você necessariamente merecer, tá ligado? É uma coisa assim que às vezes vem como uma bênção mesmo, sabe?
Por exemplo, o fato de eu estar aqui no Japão, eu acho que seria uma dessas coisas, sabe? Eu não fiz um esforço absurdo pra estar aqui no Japão, tá ligado? Pra vir para o Japão, tá ligado? Eu vim pra cá pro Japão por conta que a minha esposa, ela conseguiu vir pro Japão pra estudar, né? Ela concorreu uma bolsa super difícil, pô, super concorrida no Brasil, e conseguiu ser aprovada pra vir pra cá. Uma das pouquíssimas pessoas, então o esforço foi dela, entendeu? E eu só vim como passageiro, tá ligado? Então eu posso dizer que, dando esse exemplo pra vocês, que de fato às vezes nem tudo é esforço, tá ligado? Às vezes é bênção mesmo, às vezes é um presente que você recebe da vida, sabe? E só que agora eu renovei meu visto aqui no Japão, né, velho? Eu renovei meu visto para mais, sei lá, 1 ano e meio, entendeu? Então assim, eu tenho 1 ano e meio. Eu tenho 1 ano e meio pra fazer meu corre, pra conseguir mudar meu visto, entendeu? Pra poder continuar aqui no Japão. Então isso sim é a questão de você abraçar a oportunidade que lhe foi dada, entendeu? Tipo assim, eu recebi uma oportunidade que não foi um mérito meu, foi um presente da vida. E com a oportunidade que eu estou recebendo de estar aqui no Japão, eu tenho que aproveitar ela e fazer o esforço pra merecer, sei lá, de alguma forma continuar aqui no Japão, entendeu? Então, às vezes você recebe coisas da vida, tipo dons, tá ligado? Tem gente que sabe cantar muito bem, tem gente que é muito inteligente, sei lá, em matemática, alguma coisa. Às vezes são dons os presentes, sabe? E às vezes você tem que fazer alguma coisa com esse dom também, tá ligado? Mas não é só dom, é várias coisas. A vida vai presenteando, pô, tá ligado? Então você tem que fazer uso dos presentes que a vida te dá também, que são chamadas oportunidades, né? Inclusive eu tô pensando em ir por ali, ó. Tô vendo os barquinhos ali andando, mó bonitinho, quero mostrar pra vocês, hein? E aquele torii ali é enorme, gigante, ó. Mas enfim, olha só esse lugar, cara, que bonito. Meu Deus do céu, velho. Tá em Sakura pra lá. Pra ali tem o torii, né, gigante, que eu não sei se dá pra perceber no vídeo que ele é enorme, velho, mas ele é enorme. Parece um prédio. E pra ali tem mais sakuras também, mano. Tá um dia bonitaço aqui, velho, bonitaço. Tô tão feliz de ter vindo pra cá, velho, pra poder passear e aproveitar pra fazer um vídeo aqui com vocês, falar com vocês, mostrando esse momento lindo da cidade mais linda do Japão, mano. Meu Deus, esse momento é o momento do abrochar das sakuras, né? Que, uau, é uma coisa muito incrível, velho. Mas existem pessoas também que eles não são muito admiradores de flores, tá ligado? Hoje eu tava falando com uma colega do meu trabalho e ela disse que não gosta, tá ligado? Ela não gosta de ficar vendo flor, né? Porque tem uma palavra em japonês que chama hanami, né? Que significa ver flores, né? É uma arte aí. O pessoal fala interagindo aqui comigo aqui, mas eu vou evitar. Nossa, velho, olha que lindo, meu Deus do céu. Muito, muito bonito, né, mano? Que vista incrível, velho, impressionante. O Japão é um lugar maravilhoso. O pessoal tá ali rindo ali atrás porque eles estavam fazendo assim, né? Tipo, o vídeo e tudo mais. Não sei se deu pra ver, mas os japoneses estavam tipo, ei, tô aqui, tá ligado? Mas é engraçado, né? Tem japonês assim muito simpático, né? Como todo lugar do mundo, né, mano? E eu acho os japoneses muito legais, velho. Os japoneses são pessoas maravilhosas, na minha opinião. O papo deles é o seguinte: eles não gostam de incomodar você, então dificilmente ele vai buscar uma interação com você por conta de temer incomodar você, tá ligado? Eles têm uma certa insegurança, tá ligado? De tipo assim, ah não, eu não vou falar oi, eu não vou fazer nada com aquela pessoa porque corre o risco de eu estar incomodando ela. Então eu prefiro ficar aqui na minha pra não correr o risco de incomodá-la, tá ligado? Então os japoneses são educados a esse nível, tá ligado? Não é todo mundo que vai chegar contigo e interagir
ou puxar assunto, né? Então, mas eu exorto, né? Apoio, incentivo vocês que caso vocês venham pro Japão, puxe assunto com os japoneses, entendeu? Principalmente, lógico, se você souber falar japonês, né? Porque a maioria dos japoneses não falam a língua japonesa. Desculpa, a língua inglesa, tá ligado? Quase nenhum fala inglês aqui. Inclusive, ultimamente eu tô trabalhando muito com clientes estrangeiros, entendeu? E na minha empresa, como ninguém lá fala inglês, aí eles estão me colocando como responsável para falar com os clientes em inglês, entendeu? Então, caso você tenha vontade de vir pro Japão, eu realmente, assim, sugiro muito, sim, de forma sagrada, velho, estude japonês, velho. E eu tenho um curso aqui, que eu tô com parceria com o produtor, que é um curso chamado Japonês do Zero. E o curso dele é muito, muito bom. E pelo preço eu acho que não tem nada igual, cara. E aí o link tá aqui na descrição, caso você queira conhecer. Mas olha só que lindo esse jardim japonês, né, mano? É muito legal, né, velho? É um jardim japonês no Japão, né, mano? Essa diferença, né? Porque, assim, às vezes eu ia lá pro... sei lá, pra um jardim botânico ali do Rio de Janeiro, alguma coisa do tipo. Aí tem uma alazinha que é dedicada para o jardim japonês, né? E ali a gente já tinha aquele primeiro contato com as coisas do Japão, né? Esse tipo de árvore diferente, esse tipo de corte que eles fazem, né? Inclusive eles fazem muito bonsai, né? Bonsai é aquelas arvorezinhas pequenas com esse tipo de árvore aqui também, né? Os japoneses têm todas umas artes muito interessantes, né? Com cuidado com planta e todas mais, né, velho? Tem muita coisa bonita aqui no Japão, mano. É uma sociedade milenar também, né, meu? E eu acho bonito como eles conseguem conservar a cultura deles, sabe? Eu acho que é um dos países que mais conservou a cultura ao longo do tempo, né? Sem ser muito influenciada ou ser muito alterada pelos outros países como os Estados Unidos e Hollywood e outras coisas do tipo, né, meu? Olha que lindo, meu. A Sakura, né? Lotado de Sakura ali, ó. Nossa. Mas diz aí se vocês estão achando legal esse passeiozinho aqui comigo, pô. Né? Nossa, que paz, mano. É muito gostoso, velho, tipo, parar pra observar isso aqui. E eu acho que a gente pode até entrar num outro assunto bem legal, que é contemplação, né, mano? Contemplação. Eu vi que a palavra contemplação, ela vem de uma origem na qual, quando as pessoas iam para templos e estavam, assim, no meio do templo, e eles conseguiam ver tudo ali dentro do templo, nesse local que eles estavam dentro do templo, então eles falavam com o templo, né? Então a palavra contemplar vem da palavra com o templo, entendeu? Você está com o templo, entendeu? E aí naquele momento que você está dentro do templo, né, observando, você está ali pensando, refletindo, enxergando as coisas, entendeu? Dentro do templo. Essa foi a história que eu ouvi falar, né? Da qual advém a palavra contemplação, né? E eu tô checando aqui no meu celular pra saber se eu tô indo na direção certa. Graças a Deus eu tô. Ali, naquele lado ali, é o zoo. Como é que é zoo em português, mano? É zoológico, cara. É isso aí. Aqui tem um zoológico de Kyoto, tá? É um zoológico assim pequeno e tudo mais, mas feito com muito carinho, muito bonito também. Eu sugiro que, caso você venha na cidade de Kyoto, passe aí, velho. Entendeu? Um bom legal. Fica num local bem bonito e tem várias coisas ao redor daqui. Então possivelmente vai ser um dos destinos turísticos quando você estiver aqui em Kyoto, né? E essa região aqui do zoológico, eu ouvi falar que é uma das regiões mais nobres da cidade de Kyoto, né, cara?
Onde estão a galera que tem a grana, tá ligado? Olha aqui, ó, a Sakura também, né? As Sakura, elas florescem e depois do florescer delas, passa-se um tempo, né? E ela começa a cair as flores e ficar criando folhas, sabe? Essas folhas verdezinhas assim, sabe? Então, tipo assim, quando você vê muito verde na Sakura, é porque ela já faz um tempo que ela abriu, entendeu? Então já caiu muita flor e tá chegando o tempo das folhas, entendeu? Então até que o momento que vai cair todas as flores e vai ficar só as folhas. Então a Sakura, ela se torna uma árvore quase que como se fosse qualquer, né? Que ela vira aquela coisa completamente verde, né? Cheio de folhas, só folhas, sem flores. E até que tem uma hora que no inverno, próximo do inverno, né? Todas as folhas caem, né? No outono, acredito que seja no outono. E aí, na primavera, antes da primavera, ela fica assim, ó. Só uns bulbozinhos assim, ó. Tá vendo? Esses bulbos. Dá pra ver? Esses bulbos aí, eles ainda vão florescer. Significa que essa árvore ainda não floresceu, entendeu? Então, antes mesmo da folha, vem a flor, entendeu? Por isso que a galera vem em massa, né, velho? Ver o desabrochar das cerejeiras, né? Que são das Sakuras, né, mano? Nossa, velho. É lindo demais. Olha, essa aqui já tá cheio de broto, tá ligado? Cheio de broto, tá ligado? Os brotos já tão grandes assim, ó. Entendeu? Então logo ela vai começar a florescer, entendeu? Mas aí que tá, tem muita Sakura que elas florescem em períodos diferentes, entendeu? Aqui mesmo tem ali, ó, do outro lado lá, cheio de Sakura que já floresceu. E nesse lado aqui tem Sakura que ainda não floresceu ainda, entendeu? É bem interessante, né? Mas esse é um momento, assim, espetacular aqui no Japão, né, mano? É um momento, assim, parece que é o show da vida. Que vem um monte de gente pra cá pra poder presenciar esse evento, sabe? De ver as flores de Sakura, né? Que é muito, muito famoso, mano. É muito famoso entre os japoneses, é muito famoso no mundo todo isso, sabe? Então, o Japão, basicamente, o período máximo de turismo dele é esse. Que é na qual as pessoas marcam, né? Passagem e hospedagem em hotéis para vir ver esse evento das Sakuras, velho. Eu acho que é o momento assim que o Japão lota, entendeu? Fica lotado, né? E eu também sugiro assim que caso você venha pro Japão, aproveite para vir ver esse momento, né, das Sakuras. Porém, uma coisa que é negativa nesse meio todo, né? É que você vai talvez pagar muito caro, né? Talvez as passagens estejam mais altas, talvez a hospedagem também esteja mais alta, entendeu? E fora que você vai talvez pegar fila em várias vezes, assim, você vai ficar cheio de gente ao teu redor, entendeu? Lotado, assim, como se fosse um evento, né? Que é o evento da natureza, né, mano? Então, você tem que ter a paciência pra poder vir nesse período e admirar esse evento, né? Mas outro momento que eu falo, assim, cara, que com certeza vale muito a pena de vir pro Japão, é no período do outono também, cara. O outono é belíssimo, velho, belíssimo. Porque fica tudo vermelho, sabe? Aquele vermelho, laranja, aquela cor do fogo, sabe? Porque tem as momidis, né? Outra planta dos japoneses aqui. Que é aquela planta lá que tem o símbolo do Canadá, né, velho? Essa planta aí, velho. Então aqui no Japão tem esse período assim que você tem várias coisas pra você admirar, né, velho? Por isso que os japoneses têm a palavra hanami, né? Que é pra expressar o ato de ver as flores, entendeu? Porque é uma coisa que tá na cultura deles, pô. Entendeu? Faz parte da cultura dos caras. Então eles criaram uma palavra só pra isso. É impressionante, né? Olha, é a primeira vez que eu realmente tô nessa parte aqui, velho. O que eu quero fazer é depois descer ali
ali embaixo, porque ali era uma antiga ferrovia, sabe, de trem, entendeu? E aí os caras fecharam esse local, mas ainda funciona como uma atração turística, né? Mas é muito legal, cara, muito legal. Feliz de estar aqui com vocês, aqui trazendo vocês para passear junto comigo. E eu espero que vocês continuem aí no vídeo, tá? Pra gente ver isso aí juntos, né? Tô só esperando o sinal ficar verde ali pra poder atravessar isso aqui tudo, né? Olha que legal. E aí? Vamos lá. Tá vendo como tá cheio de turista, cara, aqui? Ah, mas tá muito legal, né, velho? Agora são mais ou menos 5 da tarde. Uma luz perfeita, né? Uma coisa curiosa é que o horário de pôr do sol altera bastante aqui no Japão, né, velho? Todo aquele conceito que a gente já ouviu falar sobre solstício de inverno, solstício de outono, solstício de verão, aquele conceito, né, do pôr do sol, do como vai mudando as coisas, funciona tudo aqui no Japão, velho. É tipo assim, parece um conto de fadas, assim, esses países da região do hemisfério norte, né, mano? Onde tudo é muito bem definidinho, né? Tudo muito certinho. É muito bonito de acompanhar, né, cara? Porque você vai vendo as coisas mudando, né? A temperatura mudando drasticamente, né? É uma coisa assim que algumas pessoas não gostam aqui no Japão também, né? A questão da temperatura, né? Porque no verão é muito quente, a ponto de chegar lá a fazer os 40 graus de sensação térmica. E no inverno é muito frio, pô. A ponto de que eu peguei menos 15, né? Menos 15 graus ali em Sapporo, mano. Então é um negócio assim muito extremo, tá ligado? O Japão, ele é meio extremo nesse sentido, né? Ele vai da água pro vinho, pô. E aí você tem que ter, né, uma flexibilidade pra mudar junto, né, com o clima, mudar junto com as estações do ano, né? De colocar casaco. Quase ninguém gosta do inverno aqui no Japão, sabe? Os japoneses não são muito fã do inverno, não. Assim, o que eu acho sobre o inverno, cara? Eu acho legal, cara, mas o frio que faz dentro da sua casa, ele é um pouco chato, sabe? Às vezes, quando você vai... Porque a gente não dorme com aquecedor, né? Pra quem não sabe, o normal aqui no Japão é você usar aquecedor a gás, né? Literalmente você pega o seu ar-condicionado, que serve para resfriar, ele também tem uma conexão com gás também. Então esse ar-condicionado, ele tem a opção de aquecer e a opção de resfriar, entendeu? Então você usa gás para poder aquecer a sua casa, velho. E aí, então aqui no Japão é muito comum que a empresa que te fornece eletricidade é a mesma que te fornece gás, né? Aqui na região que eu moro, que é a região de Kansai, quem faz provê esse serviço é a Osaka Gas, entendeu? Fica em Osaka, né? Mas a gente tá do ladinho de Osaka, por isso essa empresa é quem fornece eletricidade pra gente e também fornece o gás, né? E o gás é um negócio meio caro, assim, mas imagina você, sei lá, mano, tipo, ligar teu fogão, tá ligado? Tu liga teu fogão e deixa o dia todo lá, o fogão ligado, pra poder aquecer tua casa. É mais ou menos isso, entendeu? Então o inverno tem esse porém, tá ligado? Você não consegue tancar o frio, pô, dentro dessa casa, tá ligado? Porque essa casa tá lá 10 graus, entendeu? 10 graus é meio difícil, velho, de você ficar em casa, né? Não é legal, pô. Tua mão fica com sensibilidade, né? Muito frio, né? Enfim, é super desconforto, né? Então você é obrigado praticamente a usar gás na sua casa, né? E em todo lugar que tu vai também o pessoal tá usando gás. Nas lojas, shopping,
restaurante. E aí você sai todo agasalhado, assim, com muito casaco. Aí você entra num restaurante e aí tá quente, entendeu? Aí você tem que se tirar a roupa toda. E aí quando você sai do restaurante você tem que colocar a roupa toda de volta. Essa é uma das coisas chatas, assim, do inverno, tá ligado? Mas, no geral, é legal também. Porque eu tô falando a parte chata, mas eu tenho uma parte boa também, cara. A parte boa é que, sei lá, o clima é muito agradável, né? O clima no sentido de céu, entendeu? Por exemplo, agora tá nublado, entendeu? Mas no inverno, geralmente, o céu tá azul. É esse tipo de clima que eu quero falar, entendeu? E aí quase não chove também no inverno, então é um período seco, né? É seco e frio ao mesmo tempo aqui no Japão. Então, nessa parte de admirar as coisas é muito bonita, né? Você viver o dia, você sair pra passear e tudo mais, né? E principalmente, se você é um cara que nunca viu neve na vida, possivelmente é uma coisa que você vai, nossa, ficar muito feliz quando estiver no inverno aqui, né? Caindo aqueles flocos de neve em cima de você, né? Até aqui em Kyoto, na cidade que eu moro, também neva, né? Mas a diferença é que não costuma aqui acumular neve na cidade, né? A neve cai e no chão logo ela derrete, né? São pouquíssimas vezes assim, que acontece no ano de acumular alguma coisa, entendeu? É tipo como se fosse um evento semanal. Acontece numa semana ali, no final de semana, e não acontece mais, entendeu? Então tem esse período que a cidade de Kyoto tem esse evento, né? Que vai acumular neve uma vez no ano só. E acabou. Mas tem outros locais no Japão que são maravilhosos, velho, que você pode desfrutar, né, da neve, né, mano, se você quiser, porque a minha mulher sempre falou pra mim, cara, o inverno é muito legal, mas sem neve não compensa, entendeu? E eu concordo, porque a neve, ela torna a cidade mais bonita, sabe? Ela fica mais elegante, assim, toda de branco, parece uma noiva, entendeu? E aí, por exemplo, a cidade que a gente foi, né, de Sapporo agora, ela tava toda coberta de neve, cara. A cidade até o talo de neve, mano. É uma coisa muito linda, pô. Então o simples fato de andar na cidade com tanta neve foi uma das coisas, assim, que mais me impactou e que eu mais admirei na cidade de Sapporo, sabe? E se você ainda nunca, sei lá, fez snowboard ou esqui, né? Sugiro muito que você faça, sabe? Mas cuidado pra não se machucar, né? Porque é um esporte muito fácil de você se acidentar, pô. Se você não tem habilidade com skate ou não tem habilidade com patins, né? Eu diria que até, sei lá, mais difícil fazer snowboard e esqui, mas vale a pena, pô. Eu tô com o meu joelho todo pichado aqui, pô, por causa de snowboard. Só que é muito apaixonante, mano. Você quer fazer de novo, entendeu? Aí a próxima vez eu vou colocar proteção, né? Aquela joelheira, né? Cotoveleira, né? Proteção, né? Pra poder me machucar menos da próxima vez, mano. Entendeu? Mas vale a pena, pô. É uma experiência na vida, entendeu? É uma coisa assim que não existe no Brasil, certo? Você não vai, sei lá, fazer esqui ou snowboard no Brasil, né? Eu não sei, talvez exista em algum lugar, mas eu não conheço. Nunca vi, nunca nem ouvi falar de alguém que fez snowboard no Brasil. Olha que lindo esses cachorrinhos aqui, velho. Mó bonitinho, né? Tão de kimono, inclusive. Mó legal. E deixa eu dar uma olhada aqui pra trás, como é que tá. Nossa, galera, olha só, é muito bonito esse lugar que a gente tá, não é? Nossa, realmente impressionante, cara. Eu não sabia desse local, não. Felizaço de estar aqui e trocando esse assunto com vocês, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Meu sedentarismo tá começando a bater, porque aqui é uma subida, né?
Mas vamos lá. E o verão, cara, o verão é ralado, velho. O verão é aquele momento da vida aqui no Japão que você meio que perde a vontade de passear, né? A não ser que você vá para uma praia, né? Aí vale a pena. Mas andar na rua assim como a gente tá andando no verão, na minha cabeça é altamente não recomendado. Entendeu? É uma coisa que você vai perder o gosto, você vai perder a vontade de passear no Japão, porque você vai estar muito cansado por causa do calor. Então o verão é um período que eu não recomendo você vir pro Japão, velho. Se você estiver vindo, claro, a passeio turístico, entendeu? Mas se você estiver morando, não tem como evitar, né? Você vai ficar meio que dentro de casa, usando ar-condicionado e etc, tentando fugir do calor do verão, né? Mas a minha experiência que eu tive de ir para Okinawa no verão foi muito bom, né? Porque Okinawa é um local cheio de praias maravilhosas, né? Que você pode nadar com os peixes, velho. Isso é surreal, velho. Eu nunca tinha visto tanto peixe na minha vida. E peixe gigante assim, né, velho? Peixe gigante do mar. Chega até a assustar um pouco ficar perto de peixe assim, sabe? Mas é muito bonita a sensação, é muito agradável, né? E aqui também na nossa região onde a gente mora, né, de Kyoto, próximo tem um lago chamado Biwako, né? Esse lago, ele é o maior do Japão e também é um dos maiores do mundo, né? E lá forma-se uma praiazinha numa parte ali do lago Biwako, que eu acho muito legal de ir visitar, né? E de vez em quando a gente topa ali com uns brasileiros, cara, que o povo adora ir pra praia, né? Fazer churrasco, essas coisas. Conheci uns brasileiros muito legais lá no lago Biwako, na praia, né? E a gente ficou bebendo lá, conversando, trocando ideia. Aí o cara me explicando que ele tava ali com os brother que é tipo Yakuza, sabe? Mas os brasileiros não são Yakuza, mas tinha japonês Yakuza lá, velho. Entendeu? Mas todo mundo numa tranquilidade, numa paz, entendeu? Todo mundo só se divertindo, mano. Os caras estavam fazendo até karaokê lá na praia, pô. Enquanto estavam fazendo churrasco e bebendo, entendeu? Então aquele jeito brasileiro de se divertir junto com os japoneses, né, mano? Então quem sabe se divertir, se diverte aqui, né, mano? Tem muita gente assim que fica muito preso, né, em casa, velho. Não passeia, não faz nada. Mas isso aí é uma coisa assim que você pode fazer em qualquer lugar, né, mano? Tipo, ficar em casa, né, no Brasil, em qualquer lugar que tu esteja no mundo. Tem gente que só fica em casa, velho. Que não passeia, que não viaja, entendeu? E eu acho que você fazer isso aqui no Japão é um desperdício, assim, sabe? Eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade ou dinheiro pra isso e tudo mais. E isso vai entrar num outro assunto muito interessante, que é sobre eu ter dado aqui no Japão uma grande prioridade pra viajar, velho. Tá ligado? No Brasil, eu não era uma pessoa muito que fazia muitas viagens, sabe? Por conta de questões financeiras, sabe? Viajar não é barato em lugar nenhum, eu acho. Entendeu? E aí, no Brasil, eu não tinha muito esse interesse de, viajar dentro do Brasil. Eu viajava de vez em quando, assim, sabe? Não vou negar, de vez em quando. Mas não era com muita empolgação, né? Embora o Brasil tenha lugares muito maravilhosos, sabe? Muito maravilhosos. Mas a questão do dinheiro é uma coisa assim que realmente deixa você meio mal, assim, né? Você pensa, poxa, eu vou gastar 5 mil reais nessa viagem, podia comprar isso, podia comprar aquilo, né? Aí eu sempre dei mais prioridade pra juntar dinheiro, né, mano?
Então eu fui juntando dinheiro, né? Em vez de viajar, né? Minha esposa às vezes me chamava pra viajar pra algum lugar. Eu falava, não, tá, vamos economizar dinheiro, não sei o que, blá blá blá. Sempre metia uma desculpa pra não viajar, tá ligado? Acho que era até meio frustrante pra ela, né? Eu fazer tantos nãos, né? Mas entre alguns nãos, eu falava alguns sim também, né? De viajar pro Nordeste, né? Viajar, sei lá, pra algumas cidades, assim. Eu nunca tinha saído do Brasil, né? Nunca saí do Brasil porque é caro também, né, velho? Então é aquela realidade do brasileiro, né, mano? Só que aqui eu juntei, né? Eu tinha juntado dinheiro, né? Lá no Brasil, sei lá, velho. Eu juntei mais de 60 mil reais. E eu vim pra cá só que eu vim num período que o dólar tava muito alto lá no Brasil, né? Tava muito caro. E aí eu converti tudo e converti mal, entendeu? Porque agora o dólar tá mais baixo, né? Então, cara, eu fui pego aí numa armadilha, né? Do câmbio, né? Do dólar. Então eu fiz uma péssima conversão, né, mano? De real pra dólar, né? Mas mesmo assim, cara, eu trouxe algum dinheiro pra cá pro Japão, entendeu? E, cara, toda vez que apareceu oportunidade de viajar aqui no Japão, eu viajei, velho. Mesmo assim, reclamando do preço, tá ligado? Mesmo eu reclamando, eu acabei indo, tá ligado? Eu lembro que a primeira vez que eu pisei aqui no Japão, na semana seguinte eu já fiz uma viagem, né? Pra um lugar maravilhoso, chamado Hakuba, né? Que fica em Nagano. É tipo os Alpes do Japão, entendeu? São várias montanhas assim, num lugar muito alto e cheio de neve, esqui e snowboard, velho. Então eu pisei no Japão, já fui fazer snowboard, tá ligado? E aí eu tava assim, pô, não, muito dinheiro e tal, não tenho dinheiro, não tô nem trabalhando, acabei de chegar no Japão, tô desempregado, né? Falando isso pra minha mulher falou, bora, mano, bora, tem que aproveitar. E realmente, velho, nesse bora tem que aproveitar, entrou esse bora, vamos aproveitar na cabeça, mano. Aí eu comecei a viajar mesmo. Falando, nossa, o Japão é maravilhoso, tem que aproveitar mesmo e blá blá blá. Agora, meu amigo, eu tô quase sem dinheiro, assim, que eu trouxe do Brasil. Praticamente foi quase tudo já, entendeu? Aqueles 60 mil já nem existe mais, velho. Nossa, eu gastei muito mais. Você é louco. Mas eu viajei. Eu posso falar isso, né, velho? Viajei mesmo, viajei bem. E... cara, viajar é uma delícia, velho. Quando você pega o gosto pra viajar e tem a condição pra viajar, eu acho que vale, sabe, o sacrifício, velho, pra fazer viagens. E aí eu falo assim, principalmente aqui no Japão, tá ligado? Porque, pô, eu passei, sei lá, quase, tipo, passei 30 anos da minha vida só morando no Brasil, entendeu? Sem sair do Brasil, não é isso que eu quero dizer. E, pô, você vai pra um país novo e tudo mais, né? Aparece várias coisas impressionantes pra você conhecer, né? Como eu disse, as oportunidades, né? Aparecem as oportunidades pra você viajar e conhecer, né? Pô, você não vai pegar, velho, saca? A vida é só uma, mano, também. Mas lógico que é bom fazer economias e guardar dinheiro, e comprar uma casa e etc, tudo mais. Mas sei lá, velho, eu não vou deixar de viajar, tá ligado? Só realmente se eu não tiver dinheiro pra viajar mesmo, entendeu? Mas se eu tenho uma reserva de dinheiro que, sei lá, eu tava guardando pra, sei lá, um dia futuramente comprar uma casa. Pô, será mesmo que eu preciso comprar essa casa agora, tá ligado? Logo agora que eu cheguei no Japão e tudo mais. Talvez, né, mano, é uma questão de escolha, né? Cada um escolhe aquilo que quer, né, mano? Mas eu quero conhecer o Japão, mano. Entendeu? Eu quero conhecer o Japão e cada vez que eu viajo, velho, a minha paixão, o meu amor por esse país só aumenta, velho. É um país impressionante, velho. Impressionante, velho. Tipo assim, pô, tu gastou quase todo o teu dinheiro em viagem, tu não se arrepende não? Não, velho, não me arrependo, velho. Não tem como se arrepender, velho. Talvez até tenha como se arrepender no futuro, falar, pô, eu tinha dinheiro, mas eu gastei. Mas não tem como eu olhar pra trás e lembrar de tudo que eu vivi, sabe? De todas as viagens, todos os lugares que eu conheci, né? Como esse país me transforma.
e falar, poxa, eu me arrependo de ter feito isso, porque não dá, velho. Não dá pra dizer que a palavra arrependimento se encaixa nessa situação. Porque é uma troca, um sacrifício, né, que você faz, um sacrifício financeiro, por uma experiência absurdamente inovador para sua vida, uma experiência que constrói muita coisa dentro de você, né? Fiz altas fotos, altos registros para me lembrar desses momentos maravilhosos. Esse país é incrível, velho, incrível, velho. Então, eu não posso me arrepender, velho, de ter gastado toda a minha grana viajando nesse país, velho. Eu tenho só que ser grato mesmo a Deus pela oportunidade que eu tive de juntar dinheiro no Brasil, né? E ter a oportunidade de gastar aqui, pô. Entendeu? Fico feliz, muito grato a Deus, velho. Se eu pudesse, eu faria de novo, velho. Teria juntado até mais dinheiro lá no Brasil, velho, pra poder viajar mais aqui, entendeu? E enquanto isso eu tô aí trabalhando, fazendo o part-time job, né? Que se em algum momento, né, se Deus quiser me permitir, eu troco o meu visto por um visto de trabalho, né? E nesse momento que eu trocar de visto para um visto de trabalho, eu vou ser permitido trabalhar muito mais, tá ligado? O dobro ou mais do que eu trabalho hoje, entendeu? E então, possivelmente, essa questão de tempo, disposição, né, para poder, sei lá, viajar, tirar umas férias, talvez é uma coisa que vai ficar muito mais difícil de eu conseguir aqui no Japão, né? Porque realmente o trabalho é uma coisa que puxa muito aqui, né? As pessoas não tiram muito férias como o pessoal no Brasil, né? Você não tem aquele direito de, sei lá, 1 mês de férias remunerado, sabe? Não é assim, não funciona da mesma forma aqui no Japão, tá ligado? Muita gente tem que fazer hora extra, entendeu? E então, assim, talvez quando eu começar a trabalhar, né, aqui no Japão, né, com visto de trabalho, talvez o meu tempo ele seja muito consumido, né? Talvez eu seja totalmente consumido aí pelo trabalho. E com certeza vou estar ganhando dinheiro, mas com aquela questão da troca da sua vida de dinheiro pelo tempo, né? Estão comprando o seu tempo, né, da sua vida, né, velho? Então, sei lá, na minha cabeça faz sentido eu ter que viajar agora e aproveitar agora que eu tenho tempo, do que deixar pra depois, entendeu? Porque quando é que esse depois vai chegar, mano? Depois pode nunca chegar, tá ligado? Se você for ficar sempre deixando pra depois. Ah não, depois eu viajo. Pô, velho, fala sério, mano. Sabe, a gente realmente não sabe se vai estar vivo na próxima semana, no próximo mês. Sei lá, mano, vale a pena, velho. Então, como eu tenho tempo, né, mas não tenho dinheiro, eu vou gastar minhas reservas aqui, entendeu? Mas quando eu tiver dinheiro, talvez eu não tenha tempo. E tá tudo certo, porque eu aproveitei, eu tive minha fase de aproveitar. Minha fase de viajar, minha fase de passear bastante. Mas eu te garanto que toda vez que eu tiver uma oportunidade aqui no Japão pra, sei lá, passear, eu vou tentar passear, tá ligado? Vou tentar ir pra algum lugar, como eu tô indo aqui com vocês, entendeu? Aqui é a minha quebrada, quase, eu nem conhecia, né? Perto do meu trabalho. Fui a pezinho mesmo e tô aqui, né? Mas às vezes é legal fazer uma viagem de um dia ou de um final de semana, né? Que o pessoal chama de day trip, né? Uma viagem que você bate e volta, assim, né? Você vai numa cidade na vizinhança e volta, né? Tipo Kobe, Nara, Osaka, né? Que são cidades que estão aqui perto da minha cidade, né? De Kyoto. E aí esses day trips valem muito a pena, mano. Então, quando tiver oportunidade, mesmo que eu, né, não tenha muito tempo, eu vou fazer mini viagens, assim, velho, pra aproveitar, né? Porque é muito bom, velho, poder sair de casa, né? Num lugar tão lindo como o Japão e passear, velho. Meu Deus do céu, velho, passear, mano. Entendeu? Passear, refletir, né? Viver a vida, mano. Viver a vida. Bom, mas basicamente a gente chegou aqui no final do percurso, né? A gente andou todo o caminho que eu queria mostrar pra vocês.
Eu agradeço aí por quem viu o vídeo aí, né? Por ter suportado ouvir todas as besteiras que eu tinha pra falar, né? Gratidão. E deixa eu ver. Um forte abraço, né, velho? Vou me despedir assim de vocês, né? Um forte abraço aí. Eu espero um dia poder encontrar todos vocês aí no Japão. E quem não puder vir pro Japão, espero poder levar vocês através aqui do YouTube para conhecer mais esse país, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe, valeu!